Afinal de contas, que tipo de tecnologia deve ser usada na sua Lipo HD para que você tenha o melhor resultado? Bem, meu nome é Daniel Machado, eu sou cirurgião plástico especialista em lipoaspiração em alta definição. Eu queria responder uma das perguntas mais comuns no consultório, que causa mais dúvidas nos pacientes. Afinal de contas, que tipo de tecnologia eu devo usar na minha lipoaspiração em alta definição para ter os melhores resultados? É o Vaser, é o Renuvium, é uma combinação desses, é o BodyTite, é o Morpheus, enfim, qual o tipo de tecnologia? Então, nesse vídeo curtinho aqui, eu vou te explicar, em suma, o mais importante disso aí, para que você saiba exatamente qual é o tipo de tecnologia que está indicada na sua cirurgia para que você tenha os melhores resultados. Então, a primeira coisa que você deve entender é o seguinte: a lipoaspiração em alta definição, a diferença dela, uma das principais diferenças dela para a lipoaspiração antiga é que na lipoaspiração em alta definição, além de aspirar a camada de gordura profunda, como se fazia na lipoaspiração antiga, a gente também aspira a camada de gordura superficial, que é justamente essa que dá aquele formato, né, causa aquelas luzes e sombras no pós-operatório, né, no resultado final, que dão aquele aspecto tridimensional à cirurgia de lipoaspiração em alta definição, que é justamente o que caracteriza essa cirurgia, né? Então, assim, na lipoaspiração antiga, se aspirava apenas a camada profunda e você tinha uma diminuição do volume apenas. Na lipoaspiração em alta definição, você aspira a camada profunda como na antiga e, além disso, também aspira a superficial, fazendo com que, além de diminuir o volume, a gente consiga melhorar as formas, criando esse aspecto de luz e sombra do corpo malhado, daquele corpo de academia, daquele corpo de praia. Então, por que que não se fazia a lipoaspiração assim, dessa forma como a lipoaspiração em alta definição há mais tempo? Porque a gente esbarrava numa particularidade anatômica. Para você lipoaspirar essa camada superficial, que é uma camada pequena, que é uma camada pouco espessa de gordura, se provocava antigamente muito dano na circulação da pele. Isso fazia com que o paciente pudesse ter necroses, né, perda de pele naquela região, né, pudesse ter mais chance de ter retração de pele, cicatrizes estranhas, enfim, era uma barreira que existia para fazer essa cirurgia. Então, com o passar do tempo, né, médicos, cirurgiões, engenheiros juntaram as suas habilidades, né, e pesquisaram bastante para conseguir uma forma de acessar essa gordura superficial sem causar dano na vasculatura. E com isso conseguir fazer uma lipoaspiração superficial e conseguir melhorar o contorno, desenhar, vamos dizer assim, o contorno dos músculos naquela região, aproximando, né, a lipoaspiração mais à superfície e dando esse aspecto mais atlético. Então, com base nesses estudos, se desenvolveu uma tecnologia à base de ultrassom, né, é um ultrassom específico para lipoaspiração, que possibilita a lipoaspiração nessa parte superficial da pele. O que é que acontece? E ele faz com que haja uma emulsificação da gordurinha que está ali embaixo, fazendo com que ela fique mais fluida, mais líquida. Então, ao invés da cânula passar arrancando a gordura como fazia antes, né, nas lipoaspirações antigas, e com isso machucando essa circulação da pele, então esse ultrassom faz com que a gordura se solte e a cânula, ao invés de passar arrancando, ela passa apenas recolhendo. E com isso você traumatiza infinitamente menos a vasculatura e diminui essa possibilidade de haver problema de necrose, diminui a possibilidade de haver problema de retrações estranhas, né, de aderências estranhas. Esse aparelho, ele se chama Vaser, né? Essa tecnologia de ultrassom, ela se chama Vaser. Foi desenvolvida aí ao longo de mais ou menos uns 20 anos, né? E hoje ela está assim, no estado da arte da tecnologia, né? O próprio cirurgião criador da lipoaspiração em alta definição, Dr. Alfredo Royos, né, são os únicos aparelhos que ele usa, né, rotineiramente nessa cirurgia, lipoaspiração em alta definição. É o Vaser e o Vibrolipo. Então é muito importante salientar isso. Lipoaspiração em alta definição é igual a Vaser. Então, se você quer fazer os desenhos característicos, né, da lipoaspiração em alta definição, da LAD, da LED, né, ou Lipo HD, o Vaser é um aparelho
essencial para fazer essa cirurgia. Além do mais, o Vaser ajuda também na retração de pele, né? Como ele é uma tecnologia que existe uma liberação de energia, uma dissipação de calor ali, ele aumenta em até 56%, alguns estudos mostram, a retração da pele, né, em relação a uma cirurgia onde ele não foi usado. Então, além de possibilitar que se faça aquela marcação abdominal, onde aparecem luzes e sombras, que dá aquele aspecto característico de praia, de academia, de abdômen trabalhado, de braço trabalhado, ele também faz com que haja uma retração maior de pele. Isso daí é muito importante. E outra coisa importante também é o seguinte, ele diminui bastante o sangramento na cirurgia, né? Isso porque, como eu estava falando para vocês, ele diminui a chance de lesão nesse plexo dérmico superficial, né, vascular, nessa vasculatura, nesses vasinhos que estão próximos da pele. Então, isso diminui bastante o sangramento na cirurgia e, com isso, o paciente se recupera muito mais rápido, se recupera muito melhor, né, volta às atividades mais rápido também, volta às atividades físicas, inclusive, mais rápido. É bem comum que a gente esteja liberando os pacientes aí entre 10 e 15 dias para estar voltando a começar a fazer sua atividade física e com um mês já está na musculação. Então, o Vaser, ele é uma tecnologia assim, extremamente importante na cirurgia de lipoaspiração e fundamental na lipoaspiração em alta definição. E outra coisa importante, nas lipos secundárias, ou seja, pacientes que já fizeram mais de uma lipoaspiração, eu hoje digo que o Vaser é um aparelho absolutamente essencial, porque ele ajuda a desfazer um pouco o tecido fibrótico, né, facilita o trabalho nos tecidos, diminuindo esse sangramento e melhorando bastante o resultado da lipoaspiração secundária. Então, hoje eu, nas nossas cirurgias, sempre uso o Vaser, para mim é obrigatório, porque aumenta muito a segurança do paciente, a velocidade de recuperação e, para mim, se tornou um aparelho essencial para a segurança do paciente e para o conforto do paciente também. Então, vamos falar um pouco do Renuvium agora para que vocês possam entender como é que funciona, né, e para quem ele está indicado, se é o caso de fazer na sua cirurgia. Bem, com a chegada da LipoHD, vários pacientes ficaram encantados com o resultado das cirurgias, né? São resultados realmente espetaculares e muita gente se interessou por fazer a cirurgia, gente fora do perfil do paciente de LipoHD. Qual é o perfil do paciente de LipoHD? É aquele paciente que já faz exercício ou tem um estilo de vida saudável, que tem um corpo legal já, mas que não consegue ter aquele shape de academia, ou seja, não consegue trincar os abdominais, é muito difícil fazer isso mesmo, porque eu sempre digo, a cereja do bolo, a última coisa que define é o abdômen, né? Não consegue ter uma definição de braços, ou não consegue ter uma definição de pernas, né? Vai para academia, está fazendo tudo direitinho, mas não está conseguindo, ou está um pouquinho acima do peso, não pode estar muito, né? E tem vontade de fazer cirurgia. Também não pode ter flacidez de pele, não pode ter flacidez muscular. E o que é que acontece, né? Como os resultados da LipoHD são muito impressionantes, vários pacientes fora desse espectro tem vontade de fazer cirurgia também. Então, aparecem no consultório pacientes que têm flacidez de pele, né, pacientes que estão acima do peso. E para resolver esse tipo de situação, se pensou numa outra tecnologia, né, uma tecnologia que buscava ter mais retração de pele, né, especificamente no caso dos pacientes que têm excesso de pele, e aí se desenvolveu o Renuvium, que é um aparelho que é derivado de um tipo de bisturi elétrico aí, que se notou que quando aplicado na pele, ele fazia um estímulo do colágeno e uma contração das fibras de colágeno e, consequentemente, uma contração da pele também. Então, o Renuvium ele foi desenvolvido não para LipoHD, mas para os pacientes que têm excesso de pele e que, por exemplo, desejariam fazer uma LipoHD. Então, na LipoHD, o ideal é que se use sempre o Vaser e o Renuvium para os pacientes que têm excesso de pele na tentativa de evitar uma cicatriz naquela região. Então, o Renuvium, ele busca, ele tenta, é uma tentativa, eu sempre falo, né, eu trabalho com essas tecnologias todas e sempre explico para o paciente. Quando você faz uma cirurgia em que se está indicado o Renuvium, é uma tentativa de se evitar uma cicatriz, ou seja, você aplica aquela tecnologia numa pele que está flácida, buscando fazer com que no pós-operatório haja uma retração dessa pele e que seja poupada
a necessidade de se colocar uma cicatriz. A gente está fazendo uma aposta de que, uma vez aplicada aquela tecnologia na pele do paciente, o corpo vai reagir de determinada forma, buscando retrair aquilo ali e evitar uma possível colocação de cicatriz, né? Isso pode ou não acontecer, isso é muito importante que você fique ciente. Agora, o Renuvium sempre é um aparelho que vai gerar um custo adicional para a cirurgia, porque ele tem um consumível que, assim, ele é usado numa cirurgia, né, que é uma pistola, né, uma pistola por onde é disparado, né, é uma tecnologia à base de plasma, o plasma a partir do gás hélio, né, e aquilo ali é jogado fora depois da cirurgia, de uso único. Então, isso daí tem um custo adicional e geralmente é um custo por área do paciente. Então, eu sempre digo que não é indicado em todo paciente, porque a única coisa que realmente é certa na cirurgia é que vai aumentar o custo, né? A retração de pele, ela pode ou não acontecer, né? Geralmente acontece, né? Mas, e assim, o percentual que a fábrica do Renuvium fala é de até 80% de retração, né? Pode ser de 30% a 80%, pode ser mais, pode ser menos, enfim. Não é uma coisa certa, porque depende do corpo do paciente. Isso aí é uma coisa que, independente de você aplicar, você tem que esperar que o corpo faça a parte dele. E também tem uma outra coisa, né? Existe um aumento, né, um empilhamento de energia liberada nessas cirurgias, porque assim, lipo-HD, eu sempre digo, lipo-HD é igual a Vaser. Se você coloca o Vaser, você tem uma liberação de energia. Se coloca mais Renuvium, mais liberação de energia. Isso daí, assim, é uma coisa que pode se somar para o bem ou pode se somar para o mal também, né? Ou seja, você está agredindo mais aquela pele, né? Você está aumentando mais o tempo cirúrgico. Então, assim, tem que ser avaliado. Então, não é a questão de quanto mais tecnologias você empilhar, melhor vai ser seu resultado. Importante saber, lipoaspiração em alta definição é igual a Vaser, né? Onde você consegue fazer os desenhos na superfície da pele, né? Você consegue tirar a gordura da superfície da pele, permitindo aflorar o relevo que está embaixo. Então, lipoaspiração em alta definição é igual a Vaser. Agora, o Renuvium é uma tentativa de se poupar uma cicatriz quando a paciente já teve, por exemplo, já teve filhos e tem excesso de pele, e o excesso de pele não pode ser grande, ele tem que ser pequeno, né? Do contrário, não existe a possibilidade do Renuvium fazer uma retração muito grande. Então, o Vaser, ele está indicado em todas as lipoaspirações em alta definição, ou seja, Vaser é igual a lipoaspiração em alta definição, lipoaspiração em alta definição é igual a Vaser. E o Renuvium, ele tem uma indicação bem específica, né? Ele não é para todas as lipoaspirações em alta definição, ele é para lipoaspirações em alta definição onde existe excesso de pele, pouco excesso de pele, numa tentativa de se reduzir, né, reduzir esse excesso de pele e diminuir a chance de precisar colocar uma cicatriz. Então é muito importante que você saiba disso, né, repetir várias vezes para que fique bem claro, para que você não tenha nenhuma dúvida, né, e espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre essas duas tecnologias e como elas se aplicam em cada caso. Então muito obrigado você que está aqui comigo até agora, que assistiu o meu vídeo. Te convido para me seguir nas redes sociais, né? Dr. Lipoled, Dr. Daniel Machado. A gente atende aqui na cidade de Florianópolis, nossa Ilha da Magia. Muito obrigado por estar aqui comigo e até o próximo vídeo.